Resident Evil estava indo em direção ao fundo do poço. Depois de uma sequência de jogos, mais especificamente do quinto até o sexto, cada vez mais focados na ação e esquecendo o terror, que era a alma dos games clássicos de Resident Evil, a Capcom tinha enterrado o terror que fez essa franquia ser o que é. Mas em 2017 veio a virada. Uma volta às origens, mas com um toque moderno, brutal e perturbador. Veio um jogo que não só resgatou e salvou a franquia, mas ela também a redefiniu. E hoje eu vou falar sobre Resident Evil 6 é o maior símbolo da crise de identidade da franquia. O jogo teve um investimento bem alto, de mais de 100 milhões de dólares, considerado na época o maior investimento da Capcom em um game, e acabou vendendo um pouco mais de 10 milhões de cópias até hoje. Porém, com a expectativa de vender 7 milhões de cópias no lançamento, mas só alcançando a marca de 4,5 milhões. E esse jogo foi um dos que mais venderam até, ficando só atrás do Resident Evil 5, Biohazard e o remake do 2. O jogo consistia em 3 campanhas simultâneas, com o Leon, que na minha opinião é a melhor campanha do jogo, com só uma pitadinha de terror. Tinha também a campanha do Chris e aquele merda lá do Jake. Chato pra cá! É muito chato! Tinha um ritmo frenético, gameplay carregado de QTEs e uma mecânica de tiro mais parecida com Gears of War. E se você parar pra pensar que a ideia da Capcom de fazer um jogo com os principais protagonistas de Resident Evil, com a exceção da Jill e da Claire, com uma gameplay com um bom co-op até, que foi uma boa ideia. Porém, a morte do terror na franquia e a saturação da ação foi o que fudeu com esse jogo, basicamente. Era como se o Resident Evil tivesse esquecido completamente das suas raízes de survival horror. A crítica caiu matando, chamando o jogo de exagerado, confuso e um filme de ação ruim e genérico onde você aperta botões. Os fãs se sentiram traídos, fizeram falta dos puzzles, da tensão e principalmente do terror que era muito presente na saga. Era pra ser Resident Evil, mas acabou virando um Call of Duty da vida em terceira pessoa, com zumbis e botão de esquiva. A Capcom acabou se perdendo na ideia de fazer esses games com mais ação e câmera em terceira pessoa por conta do sucesso monstruoso do Resident Evil 4, o game que na época foi considerado o melhor Resident Evil pela crítica. Porém, eles acharam que se eles seguissem essa mesma fórmula do Resident 4, com mais trocação de tiro e voadora nos zumbis, o game faria um sucesso parecido ou até maior do que o 4. Porém, foi exatamente a saturação disso na saga que acabou complicando os jogos que viriam após o Resident Evil 4. Porém, a Capcom decidiu dar um reboot espiritual na franquia, e ela até que fez isso com coragem, com a nova perspectiva que era em primeira pessoa e um novo protagonista, que era o Ethan Winters, um civil qualquer, e a nova engine que foi usada para o jogo, que era poderosa e visceral até hoje, RE Engine. E o mais importante de tudo, o foco ele voltou completamente para o terror. A primeira vez que eu joguei a Beginning Hour, a demo do Resident Evil 7, eu realmente achei que eu tava jogando um sucessor espiritual do PT. Não tinha nada de HUD, armas ou inimigos visíveis, era só medo da atmosfera. Um tipo de medo silencioso, psicológico, que queria te fazer parar de jogar, mas ao mesmo tempo você não conseguia por conta da curiosidade do que poderia acontecer. E como eu disse no meu vídeo passado sobre PT, inclusive assistam ele, a influência de PT aqui é clara. O foco numa casa abandonada, o som ambiente pesado e o medo do que vem do desconhecido. E aquela sensação incômoda de que tem alguma coisa te observando. Mas Resident Evil 7 também olhou para jogos como Outlast e Amnésia, títulos que redefiniram o terror moderno em primeira pessoa nos games. A Capcom não copiou, ela só aprendeu. Pegou essas ideias e trouxe de novo o DNA da franquia. Backtracking, exploração
inventário limitado e puzzles. O coração desse jogo tá na casa Baker e os habitantes da casa. O Jack Baker é simplesmente icônico, ele é tipo um monstro humano, ele é completamente resistente e agressivo, irônico em algumas partes e até imprevisível. E inclusive até hoje existem memes dele na internet pelo fato de ele ser um personagem realmente marcante nesse jogo e também icônico nessa saga de Resident Evil. Ethan! 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 E também tem a Margaret, que é bem grotesca, nojenta, uma mistura de body horror com insetos. E também tem o Lucas, que ele é simplesmente um psicopata sádico do caralho que parece que saiu de uns Jogos Mortais, com todas as armadilhas mortais que ele fica aprontando pro Ethan durante o jogo. E sobre a casa, é como se ela tivesse vida. Ela parece ser velha, mofada, apodrecida, esquecida completamente, escura. E também tinha os Moldeds no jogo. Eles são criaturas formadas a partir do fungo mutante conhecido como o Mutamiceto, liberado pela Eveline. Eles têm corpos negros, deformados e pegajosos, com dentes afiados e garras longas. Eles são criados a partir da infecção de corpos humanos. O fungo consome o hospedeiro e transforma eles nesses monstros. E existem variações desse monstro, como o Molded com lâminas, ou os mais rápidos e até versões gordas e explosivas. Esses inimigos representam um novo tipo de horror que a Capcom queria trazer em Resident Evil 7, mais grotesco e visceral, se afastando dos zumbis tradicionais. O level design lembra muito o Resident Evil 1. A gente volta à mansão, só que dessa vez agora é uma casa mais suja, decadente e intimidadora. Cada cômodo da casa Baker te prende, não é só o medo do que tem lá, é o medo do que pode aparecer atrás de você. E o jogo, ele até tem uns jumpscares, mas esses jumpscares eles simplesmente funcionam pelo fato da atmosfera do jogo. Não são saturados ou forçados como uns últimos jogos aí que vem saindo por aí. E apesar do jogo estar de cara nova, Resident Evil 7 ele faz parte do canon da franquia. Tudo gira em torno nesse jogo da Eveline, uma arma biológica que parece uma criança que tem um fascínio em um dia conseguir uma família. E ele meio que manipula a família Baker a acreditar que eles são sua família. O terror é mais pessoal, doméstico, mas a ameaça ainda é biotecnológica. No final, a Capcom dá a cartada final. O Chris Redfield aparece no final do jogo, que inclusive gerou bastante crítica dos fãs, porque puta merda, esse Chris parece que tá fazendo plástica o tempo inteiro. Todo jogo, aqueles filmes de CGI do Resident Evil, ele aparece com uma cara diferente, mas logo depois a Capcom ia corrigir isso em Resident Evil Village. Resident Evil 7 não abandonou o passado, ele o reinventou. Mas agora, por que esse jogo foi um sucesso tão grande e aceito pelos fãs, sendo um viral em 2017, sendo gravado por vários youtubers grandes, como o BRK Edu e até o Felipe Neto, que chegou a gravar aleatoriamente uma gameplay desse jogo? E, bom, a gameplay é pensada para te deixar vulnerável, desconfortável e com medo. Você tem poucas balas, curativos limitados, inventário pequeno, inimigos resistentes e imprevisíveis, inclusive com um design bem assustador para a época até. E a câmera em primeira pessoa, ela não é só estética, ela amplifica a imersão no jogo. Nesse jogo aqui você não tá vendo só mais um personagem com medo, você é o personagem com medo. O Ethan, ele é só um cara procurando pela esposa perdida há mais de 3 anos. Ele não é um soldado como o Chris Redfield ou um policial como o Leon. Isso faz com que cada inimigo seja uma ameaça real. E a narrativa é focada com um ritmo perfeito entre exploração, combate moderado e descoberta. Resident Evil 7 é uma aula de reinvenção e soft reboot. Ele não tentou apagar os erros do passado, mas ele entendeu o que tinha dado errado e corrigiu isso com maestria. Foi ele que abriu o caminho para o sucesso do Resident Evil Village e o 9 que vai sair ano que vem, e pavimentou o retorno triunfal dos remakes do Resident Evil 2, 3 e 4. Inclusive, se hoje em dia existem remakes como o de Silent Hill 2, a gente tem que agradecer muito a Resident Evil 2 Remake, que meio que fez toda essa história de remakes de games antigos acontecerem. E também, se hoje em dia a franquia tá mais viva do que nunca, é porque em 2017 ela teve coragem de renascer.
Se você também acha que o Resident Evil 7 salvou tudo, mete o like aí e comenta qualquer coisa aí. Eu sempre vejo, dou like, coração, respondo nos comentários e se inscreve.